Ontem o Jornal da Band levou ao ar uma reportagem sobre documentos exclusivos que nós tivemos acesso, que mostram que a Advocacia Geral da União foi avisada, alertada em relatórios internos da AGU sobre o golpe nas contas de aposentados e pensionistas no INSS, porque os advogados, as regionais da AGU, suspeitaram que havia um excesso de processos judiciais justamente por conta de fraudes. Só que a gente sabe que toda a ação para efetivamente combater esses golpistas levou mais de um ano. Quem está com a gente em Brasília, junto com o repórter Caian Messina, agora para dar uma entrevista ao vivo para a gente, é o Júnior Divino Fidelis, que é advogado-geral da União adjunto e que vai falar sobre o porquê dessa demora para que efetivamente a AGU criasse um grupo de trabalho para combater, auxiliar no combate a essas fraudes que prejudicaram tantos aposentados e pensionistas. Boa tarde, eu já agradeço a presença do senhor aqui para esclarecer esses pontos conosco. O Caian dá início aí à entrevista e eu sigo com ele daqui de São Paulo. Caian. Exatamente, Adriana, boa tarde. Então, agradeço ao doutor Fidelis aí pela atenção. Bem-vindo ao Entre Nós. Doutor Fidelis, então, eu gostaria de começar com a avaliação do senhor. O que aconteceu exatamente? Hoje, na CPMI do INSS, a oposição disse que houve um erro gritante da AGU e do governo. Como é que o senhor reage, lembrando que a AGU soube dessas fraudes no INSS em abril de 2024 e o grupo de trabalho foi criado no ano seguinte? Boa tarde. Boa tarde, Caian. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, telespectadores da rede da TV e rádio Band News. Primeiro, o retorno está ruim. Está ruim, né? A gente vai consertar. A gente vai arrumar. Primeiro, é importante dizer que a Advocacia Geral da União não tomou conhecimento das fraudes no INSS que ocorriam no INSS no ano de 2024. Em 2024, a bem da verdade, nós precisamos esclarecer que o que nós tomamos conhecimento no nosso monitoramento das ações judiciais ingressadas contra o INSS foi de um aumento atípico no número de ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social. E esse aumento atípico serviu de alerta para a Advocacia Geral da União e nós, então, provocamos a Direção-Geral do INSS para que ela averiguasse o que estava acontecendo e considerasse, então, a possibilidade de verificar se os termos de convênio, se os acordos de cooperação técnica com as entidades estavam sendo executados de forma correta ou não, e se não estivessem, que considerasse a possibilidade de suspender esses descontos associativos. Perfeito. Agora, a Adriana, lá em São Paulo, tem uma pergunta para o senhor. Bom, eu vou aguardar para o senhor. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Adriana. Sim. É porque o retorno estava muito ruim. Não, fica tranquilo, acontece, a gente está acostumado, mas vamos em frente. O que eu queria perguntar para o senhor o senhor disse que não teve um alerta, não recebeu há um ano, no começo de 2024, um alerta de fraudes, mas um aviso de que havia um número maior, um número grande de ações judiciais referentes a processos de cobranças indevidas e fraudes contra aposentados e pensionistas. O que eu pergunto para o senhor só agora, nesse ano de 2025, depois de primeiro o escândalo do golpe se tornar público, depois de deflagradas as várias fases da operação da Polícia Federal contra essas pessoas que aplicavam esses golpes, é que a AGU criou esse grupo especial de trabalho para acompanhar esse caso. O que eu pergunto para o senhor ainda que não seja o primeiro relatório que o senhor recebeu, como o senhor disse, um relatório sobre a conclusão de que havia fraudes, mas se havia uma suspeita de excesso de aposentados e pensionistas acusando esses descontos de serem descontos ilegais, de serem fraudes, não houve uma demora da AGU de criar esse grupo, de acender a luz de alerta e dizer, opa, temos uma questão aqui, vamos dar uma olhadinha no Brasil todo? O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi avisado imediatamente disso? E isso chegou ao conhecimento da Presidência da República? Veja, Adriana, muito boa a sua pergunta. Primeiro, nós temos que distinguir o papel de cada uma das instituições. A Advocacia Geral da União, ela faz a representação e a defesa judicial da União e de suas autarquias, incluindo nessas autarquias o INSS. Significa dizer que quando alguém ingressa contra com uma ação em face do INSS, é a Advocacia Geral da União quem patrocina a defesa do INSS. Nesse sentido, a nossa equipe da Procuradoria
Procuradoria Regional da 4ª Região, diligenciando e fazendo uma avaliação sobre a natureza e o volume dos processos que ela recebia, ela identificou que houve naquele momento um aumento atípico de demandas previdenciárias relacionadas a descontos associativos. As pessoas compareciam em juízo afirmando que aquele desconto não havia sido autorizado ou questionando a autorização daquele desconto. Qual era o papel, o que poderia se esperar da Advocacia Geral da União naquele momento? Identificado esse acréscimo atípico de processo, ela deveria comunicar ao seu cliente, comunicar à instituição que ela defendia e que ela defende, e ela fez isso. Comunicou à Direção-Geral do INSS para que a Direção-Geral do INSS avaliasse quais as possíveis causas desse aumento de pessoas ingressando contra o Instituto. No âmbito da AGU, a nossa hipótese naquele momento, como não poderia deixar de ser, é que nós estávamos sendo vítimas de uma advocacia predatória, de uma advocacia indevida, de uma captação indevida de clientes, e como órgão de defesa judicial da União que somos, passamos a estudar o problema dessa maneira para reestruturarmos a nossa defesa. Veja, somente após a deflagração, e deixa eu dar um passo anterior aqui. Com essas informações do aumento da litigiosidade por si só, ainda que nós tínhamos já identificadas as entidades que eram alvo dessa litigiosidade junto com o INSS, somente com essas informações, nós não tínhamos elementos para ingressar em face dessas entidades com ação cautelar, como nós tivemos elementos apenas em maio desse ano de 2025, quando, então, tivemos acesso à documentação, resultado da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União por meio da deflagração da Operação Sem Desconto. Uma coisa é o papel desenvolvido pela Advocacia Geral da União, que identificou um movimento atípico nas ações. E isso foi devidamente comunicado ao INSS. Outra coisa é o papel de investigação policial e da Controladoria Geral da União, que foi executado, e quando reunidas provas suficientes, deflagrada a operação. E com base nessas informações de investigação, que não são as mesmas informações a que a Advocacia Geral da União teve acesso naquele momento, em 2024, é que nós pudemos, então, ingressar com as ações judiciais em face das entidades, postulando o bloqueio cautelar dos bens. Veja, e é importante ressaltar esse ponto. Em 2024, a Advocacia Geral da União não tinha elementos para ingressar com ação judicial postulando bloqueio de bens dessas entidades ou adotar qualquer outra medida judicial em face delas. A Advocacia Geral da União, ela atua de forma técnica, de forma séria e baseada em elementos indiciários suficientes a ingressar com uma ação judicial. Nós não podemos ser irresponsáveis e ajuizar uma ação judicial sem a existência de indícios mínimos a fundamentá-la. E esses indícios mínimos a fundamentá-la só surgiram em abril de 2024, aliás, em abril de 2025, de modo que nós só pudemos ajuizar essas ações em maio de 2025. Tá, então só para compreender, para ficar muito claro, o que o senhor está me dizendo é que a AGU cumpriu o papel dela ao avisar dessa suspeição ao INSS. Se houve demora, foi do INSS, não da AGU, é isso? Exatamente, Adriana. Aliás, o relatório da nossa corregedoria que vocês tiveram acesso, ele ressalta e ele destaca essa identificação da nossa equipe da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região como uma medida administrativa elogiável e a ser replicada pelo país afora. Da mesma forma como o Tribunal de Contas da União, como a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União também, de forma preventiva, no ano de 2024, identificou o movimento atípico que ela identificou no âmbito de sua atuação. E, de fato, houve uma omissão da direção do INSS à época, que não adotou as providências que deveria adotar para identificar a extensão da irregularidade dessas fraudes e, se fosse o caso, e nos parece
parece hoje está evidente que era o caso, de ter suspendido esses acordos de cooperação técnica e posto fim a esses descontos associativos desde aquele momento. Tá, vamos só contextualizar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que nós temos o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, preso. Ele foi demitido quando essa fraude, todo esse golpe veio à tona, e agora preso pela operação, uma nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Eu quero fazer mais um questionamento ao senhor, porque nos primeiros alertas que a Advocacia Geral da União recebeu, lá em março de 2024, daqueles primeiros alertas foi feita uma lista com as instituições, as associações e sindicatos que seriam aqueles com maior número de queixas, de ações judiciais referentes a descontos considerados fraudulentos, não autorizados, e que essas queixas estavam gerando todos os processos que a AGU tinha que responder, tinha que defender o INSS. Entre essas associações estava o Sindinap, que é o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas ligado à Força Sindical, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, Frei Chico. Por quê? Embora apareça desde o primeiro momento na lista com as associações com maior número de queixas e ações judiciais, por que o Sindinap não foi incluído pela Advocacia Geral da União nas instituições que deveriam ser investigadas e deveriam ser acionadas judicialmente por conta desses descontos? E isso só foi feito agora, quase um ano e meio depois. Adriana, tem um equívoco na sua afirmação. Por favor, consta assim, o mesmo documento que é um despacho da nossa Procuradoria Regional da 4ª Região, que informou a direção do INSS sobre um volume atípico de ações relacionadas a essas entidades, ela relaciona todas as entidades, inclusive o Sindinap. E não por acaso, todas aquelas entidades que foram relacionadas à época, hoje estão envolvidas nos descontos associativos mais do que comprovados após a investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Então, não houve uma omissão da Advocacia Geral da União na época, assim como não houve uma omissão, e eu já adianto, talvez acho que essa é importante esclarecer, assim como não houve uma omissão da Advocacia Geral da União em maio de 2025, agora já esse ano, ao ingressar com 12 ações cautelares em face de 12 entidades e o Sindinap não constar do rol dessas 12 entidades. E por que não constou? Não constou porque, mais uma vez, eu reafirmo, nós atuamos com base nas provas e nos indícios que nos foram fornecidos pela investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. E nesse primeiro lote de ações que foram ajuizadas, o critério indicado à Advocacia Geral da União foram as entidades, as associações com indícios de constituição de forma fraudulenta, entidades de fachada e entidades que pagaram ou com indícios de que pagaram propinas a agentes públicos. O Sindinap não consta no rol dessas entidades que foram encaminhadas para a Advocacia Geral da União com esse tipo de irregularidade. O Sindinap pode até ter outros tipos de irregularidades e quando a Advocacia Geral da União receber esses documentos da Controladoria Geral da União ou da Polícia Federal, nós certamente atuaremos de forma técnica e independente, sem proteger ou sem perseguir qualquer uma das entidades. Caian? Bom, então, para agradecer aqui ao doutor Fidelis, para encerrar aqui de minha parte, doutor Fidelis, hoje na CPI houve uma movimentação para convite ou convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou de algum integrante da AGU, né, até para falar a respeito dessas denúncias. O senhor defende que a AGU vá? Isso deve ser feito de maneira rápida? Olha, o que eu posso dizer é que a Advocacia Geral da União é uma instituição criada pela Constituição Federal de 1988 como uma das funções essenciais da Justiça. Nós temos no Brasil mais de 7 mil membros dentro das 4 carreiras na ativa atualmente. Atuamos nas mais diversas políticas públicas e, inclusive, na política pública, que é um patrimônio do país, que é um patrimônio de todos os brasileiros, que é a nossa Previdência Social. Nós atuamos diuturnamente na defesa dos nossos aposentados e pensionistas, tanto é assim que, de forma inédita e disruptiva,
tratamos logo de atuar para que todos os aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos pudessem receber de forma administrativa, de forma célere, os valores que foram indevidamente descontados dos seus benefícios. A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito está fazendo o seu trabalho, está contribuindo com a sociedade, assim como o Judiciário, a Polícia Federal e a CGU na elucidação dos fatos, e a Advocacia Geral da União já prestou informações quando demandado e continua à disposição para prestar maiores esclarecimentos, para colaborar com as investigações conforme a comissão parlamentar entender mais adequada. Tá certo. Eu agradeço a Júnior Divino Fidelis, advogado-geral da União adjunto, pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Entre Nós e um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.